Ji-han percebe que, apesar de ter se tornado mais forte, ainda não é o suficiente. Determinado a aprimorar suas habilidades, ele continua sua caçada em suas próprias dungeons particulares, treinando arduamente e testando novos poderes para encontrar maneiras mais rápidas e eficientes de derrotar seus inimigos. Ao abrir a janela de status mais uma vez, ele decide distribuir 66 pontos em sabedoria e 94 em inteligência, elevando sua inteligência para além de 400 pontos. Como de costume, ele sente o poderoso fluxo de mana em seu corpo com o aumento dos atributos. Com isso, ele desbloqueia mais 3 habilidades passivas poderosas: Cálculo Transcendental, Magia Lendária e Sabedoria do Sábio. No entanto, uma outra caixa de diálogo do sistema alerta Ji-han de que seu corpo começou a sofrer danos devido ao uso de uma magia extremamente poderosa. Seu status de HP começará a cair permanentemente 1 ponto a cada 24 horas. A magia de Ji-han tornou-se tão avassaladora que seu corpo não consegue suportar tamanha carga, como se estivesse superaquecido. Após prosseguir com sua caçada na dungeon, Ji-han sai da barreira ilusória, retornando à sua casa. Ele se senta na escada, refletindo sobre o tempo passado. Ao verificar a hora em seu celular, ele nota que, de acordo com a proporção da barreira ilusória, 40 horas haviam se passado no mundo real, enquanto dentro da barreira, ele caçava freneticamente por incríveis 1.200 horas, o equivalente a 50 dias consecutivos. Surpreendentemente, ele não sentiu o peso desse tempo, devido à resistência mental proporcionada pela mente do jogador. Com seu nível agora em 112 e seu HP atual em 116 pontos, o debuff de dano contínuo a cada 24 horas cessou. Isso significa que o dano estava em uma proporção de 4:1. Para cada 4 pontos de inteligência, era necessário 1 ponto em HP para o seu corpo suportar a energia. Contudo, Ji-han percebe que, após ultrapassar o nível 100, tem sido consideravelmente mais difícil ganhar níveis, mesmo após caçar incansavelmente por 50 dias seguidos. Diante dessa constatação, ele conclui que precisa de um terreno de caça mais desafiador, com criaturas ainda mais poderosas. Determinado a seguir em frente, Ji-han decide dar um upgrade em suas dungeons para enfrentar criaturas mais poderosas e fortificar ainda mais a defesa de sua casa. Ele visualiza criar uma barreira tão robusta que seria capaz de resistir até mesmo aos ataques das organizações representativas dos 10 clãs mais fortes da Coreia. Iniciando os preparativos, ele mobiliza um exército defensivo composto por seus golems autônomos e retira itens do inventário para trabalhar na fortificação, transformando sua casa em uma verdadeira fortaleza. Após mais de um dia de trabalho árduo, ele julga que o projeto está quase completo. Calculando os custos, estima ter gasto pelo menos 5 bilhões de wons na fortificação. No entanto, ele se orgulha ao perceber que sua casa está tão bem protegida que nem mesmo um míssil seria capaz de destruí-la. Enquanto reflete sobre sua mestra, ele nota que já se passaram 10 dias desde que se separaram e não teve notícias dela durante esse tempo, além de suas tentativas fracassadas de contato. No horizonte, ele avista um pássaro se aproximando de sua casa. Um falcão pousa em seu ombro, com um pequeno pergaminho amarrado em sua pata, contendo uma mensagem. Lendo o conteúdo da carta, sua mestra informava que algo urgente havia surgido, e ela estava indo para a Europa, prometendo retornar mais tarde. Ji-han pondera que ela poderia ter se despedido pessoalmente, mas reconhece que essa é a maneira característica dela de agir. O falcão levanta voo e parte. De volta à escola, as férias haviam chegado ao fim. Ji-han descansa o cotovelo na mesa, apoiando o rosto em sua mão enquanto contempla o mundo lá fora pela janela. O professor dedicado enfatiza aos alunos que devem se esforçar, pois o ano letivo está prestes a terminar e, no próximo ano, eles serão veteranos na escola, prestes a concluir o ensino médio. Ao final da aula, a representante de classe, Yoo-jin, se levanta e pede que todos expressem sua gratidão ao professor. Ji-han se sente um tanto desconectado da realidade quando está na escola, distante de sua nova realidade. Para ele, um dia não se limita a dar apenas 24 horas, mas sim a mais de 100 horas, devido ao tempo que passa na barreira com distorção temporal. Ji-han pondera sobre o envelhecimento acelerado, mas logo descarta a ideia.
percebendo que ele mesmo não havia mudado. Ele recorda as histórias sobre o abismo, onde quanto mais poder se possui, mais lentamente se envelhece. Além disso, ele considera que, ao alcançar habilidades transcendentais, poderia até mesmo conquistar a imortalidade. Observando Eugene e Sun-Il, ele nota algo estranho. Devido aos recentes incidentes envolvendo o Ark Company, Eugene está agora sob os cuidados do clã Chumbu. No entanto, Ji-Han percebe que as pessoas que vê ali não são realmente Eugene e Sun-Il, mas sim fantoches criados pelo clã Chumbu. Os dois não têm comparecido à escola nos últimos dias, deixando Ji-Han intrigado sobre o que está acontecendo. Parece que o clã Chumbu está ocupado ultimamente. Decidido a obter informações, Ji-Han lembra-se do conselho de sua mestra e conclui que o melhor lugar para conseguir isso é na Cheonji-dang. A vidente pergunta sobre os negócios de Ji-Han ao procurá-la. Ele explica que está em busca de informações e conselhos. Após esclarecer sobre o pagamento, decidindo usar a moeda coreana, Ji-Han inicia suas perguntas. Ele expressa seu interesse em obter informações gerais sobre a estrutura interna do abismo. Ji-Han busca conhecimento sobre as tendências comuns, a situação política atual e outros aspectos de conhecimento geral que qualquer residente do abismo deveria saber. Ele menciona sua falta de acesso a jornais ou noticiários, dependendo apenas das informações transmitidas por sua mestra, como a existência da cidade do Palácio do Dragão. A vidente concorda em fornecer essas informações gratuitamente, pois são conhecidas por todos e não representam nenhum segredo. Ela começa explicando sobre o leilão do abismo, mas acrescenta uma nova informação: a existência de uma comunidade administrada pelo leilão chamada Rede do Abismo, ou Abysnet. Para ter acesso ao Abysnet, é necessário pagar uma assinatura mensal de 10 milhões de wons. No entanto, ao ingressar nessa comunidade, os membros têm acesso a informações detalhadas sobre praticamente tudo relacionado ao abismo. Ji-Han expressa surpresa com o alto custo de 10 milhões de wons por mês para acessar a Abysnet. A vidente esclarece que o site é a maior comunidade existente no abismo e é composto não apenas por coreanos, mas por pessoas de todo o mundo. Diante disso, Ji-Han percebe que precisará aprender novos idiomas. A vidente concorda, sugerindo que, embora haja tradutores no site, eles podem não ser 100% precisos. Ji-Han então revela seu plano de criar sua própria organização e pergunta como deveria começar. A vidente, um tanto surpresa, acende seu cachimbo e solta a fumaça antes de responder. Ela menciona os contratos de Ji-Han com alguns espíritos e questiona se ele já ouviu falar de espíritos artificiais. Curioso, ele pergunta do que se trata. A vidente explica que os espíritos artificiais são como se algo estivesse possuído por um deus. Ela menciona histórias sobre objetos antigos que são possuídos, adquirindo consciência e pensamento próprios, como se estivessem habitados por fantasmas. Tais narrativas são comuns no leste asiático, mas na verdade, isso pode ser feito por meio de magias e feitiços. Para montar um grupo, geralmente é necessário reunir um punhado de pessoas, talvez até mesmo selá-las com um contrato, ou encontrar indivíduos que compartilhem da mesma escola de magia ou estilo de combate. Mas a vidente tinha uma visão diferente para nosso protagonista, sugerindo algo mais incomum: uma organização sem humanos, com espíritos artificiais como subordinados. Ji-Han recebeu o conselho de bom grado, expressando sua compreensão e gratidão. Curioso, ele questionou sobre o custo desta consulta. A vidente respondeu com uma proposta inusitada. Ele poderia pagar com um dos itens obtidos em suas aventuras, como aquele capuz de Goblin com propriedades de invisibilidade que ele possuía. Ji-Han não se opõe a oferecer o chapéu como pagamento, mas ele tem um contrato com o clã Chumbu. Ele questiona a vidente sobre alternativas caso o chapéu não seja uma opção. Surpreendentemente, a vidente responde que a única outra forma seria pagar 1 bilhão de wons. Ji-Han fica atônito com o preço exorbitante. A vidente explica que qualquer informação dela tem um preço mínimo de 1 bilhão e sugere que ele saberia disso se frequentasse o Abysnet. Percebendo a gravidade da situação, Ji-Han decide aceitar a condição e oferecer o chapéu do Goblin. A vidente gentilmente lhe concede todo o tempo necessário para decidir,
expressando sua gratidão pelas informações fornecidas. Ao se despedir, ela o encoraja a retornar sempre que precisar de orientação. Com um novo rumo em mente, Ji-han volta para casa. Enquanto isso, o pequeno drone do leilão do abismo registra seu novo item, um livro de habilidades sobre a criação de espíritos artificiais. Como de costume, graças à sua habilidade única, Ji-han simplesmente toca o livro. Uma caixa de diálogo do sistema surge, perguntando se ele gostaria de aprender a habilidade. Ele prontamente seleciona sim, e toda a informação contida na habilidade é absorvida pelo seu cérebro, enquanto o livro desaparece. Uma nova mensagem do sistema indica que ele aprendeu a habilidade Criar Espíritos Artificiais. O processo parecia simples. Extrair os pensamentos visuais deixados pelas pessoas ao longo de suas vidas, compactá-los e moldá-los em uma forma de existência. Era quase como criar um deus, mas sem a adoração associada. Curioso para testar sua nova habilidade, Ji-han libera uma pequena esfera que se transforma em um de seus golems especiais. Decidindo experimentar a criação de um espírito artificial, ele imbui o golem com um desses espíritos. Uma nova caixa do sistema confirma o sucesso do implante do espírito artificial e solicita um nome para a criação. Ji-han prontamente batiza o golem de Golem Alpha. Após confirmar o nome, um brilho dourado irradia do golem. Ji-han fica entusiasmado ao perceber que sua criação foi bem sucedida quando o Golem Alpha responde, saudando-o como mestre e oferecendo-se para realizar qualquer missão designada. Ele nota que os espíritos artificiais têm uma espécie de mente robótica e desprovida de emoções, mas baseada no conhecimento, ideias e senso comum do Criador, permitindo-lhes raciocinar quase como humanos. Curioso para explorar mais as capacidades de seu novo servo, Ji-han consulta as estatísticas do Golem Alpha através da janela de status. Ele fica impressionado com a força do Golem, que já é considerável mesmo no nível 1. Além disso, percebe que os espíritos artificiais não são simples invocações, mas entidades independentes, capazes de evoluir por conta própria. Empolgado com as possibilidades, Ji-han decide criar mais golems com espíritos artificiais. Dentro de uma barreira ilusória, ele dedica 100 horas à criação, resultando em 88 golems aprimorados com espírito. Decidindo facilitar a nomeação, ele os designa como Golem A, Golem B e assim por diante. Em seguida, ele dá o próximo passo, criar uma dungeon do grande labirinto e ordenar aos golems que comecem a caçar livremente. Os golems prontamente obedecem, e Ji-han observa enquanto seu exército avança de nível, sem a necessidade de sua intervenção direta. É como jogar um jogo com um bot automático. Em pouco tempo, ele terá um poderoso exército à sua disposição. Ji-han marca um encontro com Sun-il para compartilhar suas recentes atividades e discutir a formação de seu próprio grupo, utilizando os golems aprimorados com espíritos artificiais. Ele explica o método automatizado que está empregando para as caçadas dos golems, colocando-os em uma dungeon com uma proporção de tempo de 10:1. Enquanto 10 dias passam no mundo real, eles permanecem na dungeon caçando incansavelmente por 100 dias, resultando em um rápido progresso em seus níveis. Sun-il fica impressionado com a estratégia. Ji-han enfatiza que os golems são capazes de evoluir, mesmo sem estar em um grupo compartilhando experiência com ele. Ele ressalta as limitações dos humanos em termos de horas de treinamento devido ao cansaço físico e mental, enquanto seus golems podem permanecer ativos 24 horas por dia sem descanso, permitindo uma evolução muito mais eficaz. Curioso sobre as intenções de Ji-han, Sun-il pergunta se ele está tentando criar um exército invencível. Ji-han admite que seria interessante, mas pondera sobre a viabilidade disso, considerando as numerosas organizações poderosas existentes. No entanto, Sun-il sugere que talvez seja possível. Com o aumento constante de poder tanto de Ji-han quanto de seus golems, e a capacidade dos espíritos artificiais de compreenderem quase qualquer ordem, eles podem estar no caminho certo para algo grande. Ji-han concorda com Sun-il, reconhecendo que sua habilidade é de fato muito poderosa. Ele agradece quando Sun-il entrega os livros que havia solicitado, os quais prometem auxiliá-lo na criação de dungeons de níveis mais elevados, mas Sun-il o adverte para ter cuidado. Após o encontro com Sun-il,
Ji-han caminha tranquilamente pelas ruas. No entanto, ele percebe que está sendo seguido. Não por uma única pessoa, mas por um grupo inteiro. Eles comentam entre si sobre Ji-han ser o infame jogador e sobre sua associação com o clã Chunbu. Um dos seguidores menciona que o clã Chunbu tem influência apenas dentro da Coreia, então não teriam problemas se saíssem rapidamente do país. Outro membro do grupo pergunta quem encomendou o trabalho, e um dos seguidores responde que foi a guilda Xiujeoma, sediada na China. Eles concordam que a origem do pedido não importa, apenas a recompensa em dinheiro. Alguém comenta que ouviu dizer que a casa do jogador está fortemente fortificada, então planejam emboscá-lo na rua. Uma das figuras menciona que consultou Cheon-ji-dang, que alertou sobre a necessidade de cuidado com o jogador, pois ele fica mais forte a cada dia. O grupo de figurantes é revelado, composto por um loiro, uma mulher de cabelos pretos e curtos e mais 2 homens, totalizando 4 indivíduos. Enquanto Ji-han caminha pelas ruas, uma caixa de diálogo do sistema surge, alertando-o sobre uma energia sinistra detectada, acompanhada por uma sede de sangue. Ele já havia notado que estava sendo seguido desde que se despediu de Sun-il. Compreende que isso pode se tornar mais frequente agora que não está mais sob a proteção do Harem King. Apesar disso, um sorriso confiante se forma em seus lábios, enquanto ele é puxado para dentro de uma barreira ilusória. Ji-han para de caminhar ao ser sugado pela barreira ilusória, percebendo a aproximação do loirinho, que porta 2 katanas e avança confiante. O loirinho chama pelo jogador, mas Ji-han não responde. Em vez disso, ele abre o inventário e retira suas esferas de golems, arremessando-as ao chão para criar os golems. Sem hesitação, Ji-han ordena que ataquem. Os braços dos golems se esticam na direção do loirinho, irritando-o visivelmente, como evidenciado por sua expressão facial enquanto ele insulta Ji-han, chamando-o de bastardo maldito. As katanas do loirinho brilham com uma energia especial quando ele salta em direção aos golems, cortando-os enquanto mira em Ji-han. Em resposta, Ji-han convoca a Nomo, erguendo uma enorme barreira do solo. No entanto, a barreira não é páreo para o loirinho, que a fatia em pedaços com suas katanas. Ele ri, questionando se Ji-han realmente achou que poderia detê-lo com aquilo, mas o sorriso logo se desvanece. Ji-han já está um passo à frente, aproveitando a distração causada pela barreira da Gnomo. Carregando uma enorme bola de energia de mana, envolta em elementos de raios, Ji-han prepara seu ataque. O loirinho cerrou os dentes ao perceber que caiu em uma armadilha. E então Ji-han lança seu ataque, bomba mágica espiral relâmpago. A poderosa esfera de energia é lançada em direção ao loirinho, que rapidamente tenta proteger seu corpo com energia para se defender. Uma explosão irrompe com o impacto do golpe, e quando a fumaça da explosão se dissipa, é revelado que o loirinho não está morto, mas gravemente ferido, com seu corpo coberto de sangue e seu braço esquerdo perdido. Com os olhos arregalados, ele se questiona como o jogador pode ser tão forte antes de desmaiar e cair no chão. Enquanto Ji-han ainda processa a situação, uma caixa do sistema o notifica sobre um novo ataque. No céu, uma esfera de raio e uma esfera de fogo são lançadas em sua direção. Rápido, ele usa seus golems como escudo para se proteger. Enquanto isso, ao lado do loirinho desmaiado, a mulher de cabelos pretos emerge do solo. Parece que ela possui uma habilidade peculiar de atravessar objetos sólidos. Com agilidade, ela resgata o loirinho e ambos desaparecem, descendo pelo solo. Ji-han percebe que, embora apenas 4 inimigos estivessem envolvidos na batalha, por precaução, ele ativa o item da aureola de detecção. O item detecta 2 entidades adicionais. Ele nota que a garota de cabelos pretos e o loirinho não estão presentes na luta. Com cautela, Ji-han dispara sua rajada de flechas de mana na direção das entidades detectadas, apenas para perceber que seu ataque é bloqueado por uma parede invisível. Uma voz ressoa, prometendo que na próxima vez ele não escapará. Ji-han comenta sarcasticamente que isso parece coisa de vilão de 5ª categoria. Uma mensagem do sistema informa que as presenças hostis desapareceram. Agora que é claro que ele será alvo de ataques frequentes, Ji-han percebe a necessidade de estar ainda mais bem preparado. Enquanto meses se passam desde a partida da Mestra Loli para a Europa, Ji-han
está agora no 3º ano do ensino médio. Seu dedicado professor continua a ensinar a turma, e Ji-han nota que o professor dedicado parece ter ganho alguns níveis desde então. Em uma das aulas, o professor destaca a importância de estudar muito agora que estão no último ano, pois isso é fundamental para ingressar em uma boa universidade. Ao concluir, ele anuncia que é hora de escolher o representante da sala para o ano. Ji-han assume que Yoo-jin, sua colega de classe, seguirá sendo a representante, como nos anos anteriores. No entanto, antes que ela tenha a chance de se manifestar, um rapaz com óculos e cabelos azuis levanta a mão e expressa seu interesse em se tornar o representante. Ji-han observa atentamente o rapaz, Shin Young-hwan, cujas informações de classe e níveis estão ocultadas por pontos de interrogação. No entanto, Ji-han consegue visualizar seu nome, o que o faz perceber que esse rapaz não é alguém comum. Shin Young-hwan então se apresenta formalmente, e o professor dedicado pergunta a Yoo-jin se ela está interessada em concorrer para ser a representante, mas ela recusa. Assim, o novo representante é definido como Shin Young-hwan. Jae-han comenta com Sun-il que o aluno novo é do abismo e pergunta se Sun-il o conhece. Surpreendentemente, Sun-il não o reconhece e pergunta como Ji-han sabe que ele é do abismo. Ji-han explica sobre os pontos de interrogação que ocultam suas informações, indicando que ele está usando alguma forma de magia de ocultação. Curioso, Sun-il se pergunta de onde esse aluno novo poderia ter vindo. Ji-han nota que Kwon Shi-yoon e Hwan Seong-ga também permanecem na mesma turma, assim como Yoo-jin. Sun-il pondera que a permanência de todos na mesma turma pode ter sido uma intervenção de Seong-gon. Ji-han reconhece que Seong-ga às vezes falta à escola, então faz sentido ela estar em uma turma onde conheça mais pessoas quando estiver presente. Durante a aula, Young-hwan, o novo representante, solicita que todos se levantem e agradeçam ao professor. Ji-han fica imerso em pensamentos sobre a verdadeira identidade desse novo aluno. Ao final da aula, enquanto Ji-han caminha pelas ruas, Shi-yoon, Seong-a e Yoo-jin são vistas conversando juntas. Ji-han se questiona quando elas se aproximaram tanto. Subitamente, uma caixa de diálogo do sistema surge, alertando Ji-han sobre uma presença ameaçadora. No mesmo instante, o céu escurece, indicando que ele foi sugado para dentro de uma barreira. Ji-han, já acostumado com essas situações, se pergunta se um dia terá paz. Utilizando o item da aureola de detecção, ele detecta 9 grupos ao seu redor. Uma explosão ecoa ao fundo, chamando sua atenção. Parece que ele foi sugado para dentro da barreira, mas o problema não parece estar relacionado a ele diretamente, pois uma batalha já está em curso. Uma mensagem do sistema informa que o número de grupos aumentou para 17. Uma rachadura na barreira se abre, e indivíduos do culto das máscaras emergem dela. Um deles rapidamente envolve seu corpo em energia e corre em alta velocidade em direção ao local do confronto. Ji-han fica perplexo, pois os membros do culto das máscaras o ignoraram completamente. Enquanto ele pondera sobre o que fazer, avista uma figura irradiando uma enorme energia flamejante. É Shi-yoon, que passa por ele correndo sem nem mesmo notá-lo. Ela segue na direção da explosão, onde parece estar ocorrendo o confronto. Decidindo agir com cautela, Ji-han saca seu cajado e fica em prontidão, optando por observar por enquanto. Shi-yoon chega ao local do combate, deparando-se com um cenário devastado, marcado por crateras no solo e escombros resultantes das explosões, além de membros derrotados do culto das máscaras. Ela questiona quem são eles, destacando que aquela área pertence aos Yoon-hon-moon e Chumbu-moon. Um figurante mascarado na frente dela responde que estão cientes disso, mas mesmo assim, decidiram iniciar o ataque. Diante disso, Shi-yoon afirma que não tem escolha senão eliminar todos eles. Com uma liberação ainda maior de sua energia, forma-se uma aura flamejante gigantesca ao redor do corpo de Shi-yoon. Em uma investida rápida, ela lança o ataque, proferindo a técnica secreta dos punhos flamejantes da alma. Explosão da alma flamejante. Seu movimento é tão veloz que deixa um rastro de aura luminosa, enquanto avança em direção ao figurante mascarado, desferindo seu golpe, que culmina em uma explosão. Quando a fumaça se dissipa, Shi-yoon percebe que o figurante utilizou um escudo de mana para bloquear seu ataque. Ela observa surpresa, pois nunca havia visto um escudo de mana como aquele.
completamente diferente de tudo que conhecia. O figurante afirma que os ataques dela não têm efeito sobre ele e estende o braço, fazendo uma aura amarela emanar de seu corpo, a partir da qual começam a se formar várias máscaras. Shi-Yun levanta a perna, preparando-se para desferir um poderoso chute flamejante de cima para baixo. Mas seu golpe também é bloqueado pelo escudo de mana. Sem se deter, ela continua com uma série de centenas de socos consecutivos, mas mesmo após os golpes, percebe que não consegue penetrar o escudo. A figurante mascarada permanece intacta, incólume. Diante da ordem para prosseguirem com a captura, Shi-Yun se vê intrigada. Por que estariam tentando capturá-la? Esse questionamento desperta sua curiosidade, mas ela decide que não é o momento para pensar nos motivos. Com os punhos cerrados de raiva, ela determina que, se estão usando algum tipo de defesa especial, ela simplesmente precisará destruí-la. Decidida, Shi-Yun suspira e canaliza toda sua energia na técnica proibida dos punhos flamejantes da alma negra flamejante. As chamas que a envolviam antes, que eram vermelhas, se transformam em uma tonalidade azul intensa. As técnicas dos Yun-Hong-Mun são fundamentadas na alma. Muitas almas não conseguem deixar este mundo, então os membros do clã as reúnem e as queimam, transformando essa energia em força. No entanto, a alma negra flamejante difere das demais técnicas, pois consome o poder da própria alma do usuário. Além disso, Shi-Yun também utiliza outra técnica secreta, a armadura divina da alma flamejante. Junto com as chamas azuis, uma aura de chamas negras envolve seu corpo, formando uma espécie de armadura negra flamejante. O figurante mascarado reconhece essa técnica, que envolve a alma do usuário em uma armadura, mas o desdenha, proclamando que ela é apenas uma rebelde insignificante. Ele declara que todos devem ascender. Então, as máscaras dos figurantes caídos começam a brilhar, e eles se levantam, repetindo as palavras de que todos devem ascender. Todos os figurantes, agora ressuscitados, avançam em direção a Shi-Yun. Ela percebe isso como um feitiço de ressurreição ou alguma habilidade que permite que eles se conectem entre si. Shi-Yun julga que derrotar o líder deve ser suficiente para deter os outros, e concentra seu ataque na pessoa mascarada à sua frente, acreditando ser a líder do grupo. Ela parte para cima dela em uma investida veloz. Seu golpe penetra e quebra o escudo de mana do alvo, atingindo em cheio a figurante mascarada líder, lançando-a para longe com o poderoso impacto. A líder voa até colidir com uma pedra dos escombros, ficando gravemente ferida. Shi-Yun se questiona se foi bem sucedida. Os outros figurantes reconhecem a técnica proibida da chama negra. É evidente que uma magia defensiva pode ser desafiada por uma energia de densidade tão alta. No entanto, eles continuam insistindo que devem ascender. A líder, mesmo após o poderoso golpe desferido por Shi-Yun, tem seus ferimentos curados e se levanta, proclamando que Shi-Yun nunca será capaz de destruí-los. Os figurantes reafirmam sua existência, declarando que nada do que Shi-Yun fizer mudará o resultado. Shi-Yun percebe que estão utilizando uma técnica de conexão peculiar, diferente de qualquer coisa que já tenha visto. Embora ela associe isso à companhia, entende que se trata de algo distinto. Diante dessa constatação e reconhecendo que não será capaz de derrotá-los naquele momento, Shi-Yun decide que é hora de fugir. Ela avança em direção à rota de fuga que identificou, encontrando apenas um figurante mascarado no caminho como obstáculo. Seu soco, impulsionado pela alma negra, penetra o escudo do figurante. Mas antes que possa completar seu ataque e escapar, correntes mágicas voam em sua direção, prendendo-a completamente. 5 figurantes juntos utilizam essas correntes mágicas para segurar Shi-Yun. Shi-Yun invoca o poder de seu punho da alma flamejante, lançando uma explosão flamejante. As chamas negras de sua armadura dissolvem as correntes mágicas que a prendiam, mas imediatamente os figurantes conjuram a técnica novamente, prendendo-a mais uma vez. Shi-Yun continua a repetir a explosão flamejante para quebrar a magia, fazendo isso repetidas vezes, até se esgotar. A líder mascarada permanece de pé diante de Shi-Yun, afirmando que um único indivíduo nunca será capaz de vencê-los. Ela declara que são um por todos e todos por um. Shi-Yun se encontra acorrentada e sem energia, ajoelhada no chão.
A líder mascarada estende o braço com a palma virada para cima e uma luz emana de sua mão, moldando-se em uma máscara. Ela ordena que Shi-Yun se torne uma delas. Os figurantes seguram o rosto de Shi-Yun enquanto a máscara se aproxima. Ela se debate, recusando-se a usar a máscara, percebendo a presença de uma magia sinistra dentro dela. A cada aproximação da máscara, seu desespero aumenta. De repente, o solo sob Shi-Yun se ergue como uma torre alta, causando uma distração que impede que a máscara seja colocada em seu rosto. Então, uma enorme chuva de flechas de mana começa a cair do céu, devastando tudo em seu caminho. A líder mascarada ergue um escudo de mana do topo da torre de terra onde estava com Shi-Yun. Shi-Yun reconhece imediatamente a quem pertence essa magia. A enorme quantidade de flechas de mana parecem intermináveis, mas um pequeno brilho no céu revela Ji-Han, que grita para os agressores pararem com aquilo. Ele desce do céu, chegando na hora certa como um herói, desferindo um chute que quebra o escudo de mana dos figurantes. Pousando no topo da torre de terra com um pouso magnífico digno de um super-herói, Ji-Han não tem tempo para apreciar a pose enquanto desfere um soco duplo com ambas as mãos nos figurantes que seguravam Shi-Yun, lançando-os para trás. Como um verdadeiro herói, Ji-Han estende a mão para Shi-Yun, perguntando se ela está bem. Enquanto ela dispersa as correntes mágicas mais uma vez com sua alma flamejante, ela encara Ji-Han, incrédula que ele tenha vindo se arriscar para salvá-la. A líder mascarada pergunta a Ji-Han se ele pretende interferir em seus planos antes que ele possa responder. Ela afirma que já haviam antecipado que ele poderia interferir. Ela reconhece que Ji-Han está complicando as coisas para eles, mas assegura que estão muito mais preparados do que no primeiro confronto. Expressando um riso confiante, Ji-Han responde que tanto faz, afinal, ele também está muito diferente daquela ocasião em questão. Num gesto rápido, ele abre seu inventário e retira suas pequenas esferas de golem, lançando-as no chão para invocar vários golems poderosos e gigantescos. Ordena-lhes que ataquem. Os figurantes persistem em proferir que devem acender, enquanto enormes quantidades de energia amarela emanam de seus corpos. O golem de Ji-Han desfere um soco em uma das figurantes, mas esta confronta o golpe do golem com outro soco, fazendo com que os punhos se choquem. Uma explosão irrompe, e após a fumaça se dissipar, a figurante mascarada parece igualar o mesmo nível de poder do golem. Ji-Han fica impressionado com isso. Ele tenta ativar o observador, mas desta vez só lhe são mostrados pontos de interrogação. Ji-Han questiona Shi-Yun se essas pessoas estavam enfrentando-a como se fossem magos antes dele aparecer. Ela confirma, explicando que agora estão usando habilidades de artes marciais como se fossem lutadores, trocando e amplificando suas habilidades com a máscara como mediadora. Ele menciona que já se encontrou com essas pessoas antes e explica sobre a conexão divina que eles usam. Shi-Yun reconhece a habilidade como poderosa, indicando seu conhecimento sobre ela. Indagado sobre o motivo do ataque, Shi-Yun revela que o grupo estava tentando capturá-la, mas desconhece o motivo por trás disso. Ji-Han, pensativo, pondera sobre a razão por trás do ataque do culto das máscaras a Shi-Yun, enquanto a luta ainda continua. Uma nova explosão chama sua atenção, mantendo-o alerta para o que está acontecendo ao redor. Ji-Han nota a crescente força do culto das máscaras enquanto a batalha prossegue. Ao ver seu golem sendo danificado, ele o recolhe rapidamente, reconhecendo a necessidade de uma nova abordagem. Oferece uma poção a Shi-Yun, instruindo-a a bebê-la, o que ela prontamente faz. Uma das figuras inimigas salta para atacar do topo da torre de terra, mas Ji-Han usa sua telecinese para detê-la, lançando-a de volta ao solo. Em seguida, ele conjura 5 esferas de energia, unindo-as para lançar um poderoso feitiço quintuplo. Uma luz dourada brilha intensamente no final de seu cajado, enquanto ele pronuncia: magia de anulação de barreira. Uma série de ondas de energia circular é lançada, com Ji-Han recitando: alternância de ondas. Ji-Han explicou que, ao usar a magia de anulação, conseguiu perturbar a conexão divina dos figurantes, o que os deixou vulneráveis e com interferências mentais. Embora não tenha conseguido anular completamente a conexão, apenas isso já teve um grande impacto na batalha. Shi-Yun admite a habilidade de Ji-Han, reconhecendo sua astúcia e poder.
Jaehan, então, compartilha sua filosofia sobre estratégia, destacando que mesmo os oponentes mais poderosos têm padrões de luta e fraquezas que podem ser exploradas. Ele ressalta que sua própria força e habilidades mágicas avançadas foram essenciais para executar tal estratégia com sucesso. Com um sorriso confiante, Jaehan ordena que seus golems ativem o modo reforçado. Uma intensa luz vermelha irrompe dos golems, envolvendo seus corpos e os preenchendo com uma aura de fúria. Esse estado de aprimoramento aumenta significativamente seus poderes de ataque, preparando-os para um confronto ainda mais intenso contra os figurantes mascarados. A líder mascarada chamou pelo jogador, prometendo um reencontro futuro, enquanto o culto das máscaras se retirava. Jaehan ordenou que seus golems retornassem e, em seguida, tocou os ombros de Shi-Yun, canalizando sua habilidade de recuperação da alma. Curiosa, Shi-Yun perguntou se Jaehan não iria perseguir os cultistas. Ele respondeu que não era necessário naquele momento, pois era quase certo que eles voltariam atrás dele, e quando o fizessem, estaria preparado 1000 vezes mais. Jaehan jurou não deixar nada incompleto na próxima vez, e prometeu acabar com eles. Jaehan desfaz a barreira ilusória, trazendo tanto ele quanto Shi-Yun de volta ao mundo real. Ele pergunta como ela está se sentindo, e ela responde prontamente que está bem. Curioso sobre seus planos futuros, Jaehan indaga o que ela pretende fazer em seguida. Shi-Yun declara que retornará à base de seu clã, pois há uma possibilidade real de que estejam sob ataque. Jaehan compreende que o culto das máscaras não é tão poderoso quanto a companhia, mas também não é insignificante. Sem hesitar, Jaehan se oferece para acompanhá-la e ajudá-la. Shi-Yun, surpresa, argumenta que não tem nada para oferecer em troca. Entretanto, Jaehan assegura que não precisa de recompensa alguma. Afinal, o culto das máscaras também é seu inimigo, e livrar-se deles é de seu interesse. Com o rosto corado e uma expressão de gratidão, Shi-Yun agradece Jaehan. Em um voo rápido e veloz, eles se aproximam da imponente base do clã Yunhonmun. Ao pousarem, Jaehan nota que, à primeira vista, nada parece ter mudado. Porém, ao se aproximarem da entrada principal, são recebidos por uma mulher que emerge do prédio. Shi-Yun exibe uma expressão de completo espanto. O choque é ainda mais evidente quando percebe que a mulher diante deles é a vice-líder do clã Yunhonmun, agora possuída por uma máscara do culto das máscaras. Os olhos de Jaehan também se arregalam diante da cena. Shi-Yun adverte-o para que tenha cuidado, pois é provável que a vice-líder já esteja sob o controle do culto das máscaras. As máscaras da seita possuem um poder especial que lhes permite controlar as pessoas. Jaehan compreende a gravidade da situação, percebendo que todo o clã Yunhonmun provavelmente está comprometido. O rosto de Shi-Yun se contorce em uma mistura de preocupação e raiva, seus dentes cerrados enquanto ela morde os próprios lábios, testemunhando o completo domínio de seu clã. Chegamos ao último capítulo da 3ª temporada. Gratidão a todos que acompanharam esta jornada até aqui. Se estiver gostando, por favor deixe o like e comentem. O comentário ajuda muito o canal. Obrigado a todos.